Isaías capítulo 10, 27. Todos encontraram, digam amém. Eu estou lendo na revista, na Almeida Corrigida Fiel. Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém? Senhor, essa é a Tua palavra e nós te pedimos que o Senhor fale conosco, segundo as Tuas riquezas, segundo a Tua misericórdia, que haja edificação e transformação de vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, podem sentar. Isaías 10, 27. Dependendo da tradução que você leu, no lugar de o jugo será despedaçado por causa da unção, pode aparecer aí gordura. A palavra hebraica é a mesma, shemen. Tanto é usada para unção, como é usada para gordura. Por isso eu estou avisando logo, esse é um dos pontos da mensagem, mas você pode ter esse sentido estranho, né? Dependendo da tradução que você leu. Na Almeida Corrigida Fiel, traduziram por unção aqui. Bom, todos conhecem o profeta Isaías. Vocês sabem que ele está profetizando aqui. Ele inicia sua profecia profetizando contra a Síria, contra a Assíria. Síria já é outro lugar. O orgulho e a vaidade do povo assírio, né, são confrontados pelo Senhor. E ele fala da libertação de Israel. Para nós entendermos o fundo histórico disso aqui, nesse momento o reino estava dividido. Reino do norte, com 10 tribos, que estavam sob o jugo da Síria. E o reino do sul, 2 tribos, seriam subjugados pela Babilônia logo em seguida. Esse é o fundo histórico da nação de Israel, que é o alvo dessa profecia também. E ele começa a falar de algumas coisas que nos são familiares, né? São figuras que não são muito estranhas para nós. O crente sabe o que quer dizer jugo. O crente entende, né, esse vocabulário, mas ainda assim, vamos aprofundar isso para a gente entender ainda melhor, né? O que é jugo? Do ponto de vista literal, o jugo é uma peça usada nas fazendas sob os animais de carga. O animal que vai puxar uma carroça, ele é vestido, né, posto sobre ele um jugo. Uma carroça com 2 cavalos ou 2 bois, ela tem uma madeira ali no meio que mantém os 2 animais alinhados. Senão, de repente, um boi ia para a direita, o outro boi ia para a esquerda, e aí a carroça não ia andar muito bem. Ou, de repente, um boi parava de caminhar e o outro continuava caminhando, a carroça virava, né? Então, o jugo faz com que os 2 se mantenham alinhados ali. Isso é o jugo. A figura, né, o objeto do jugo, literalmente é isso. É uma canga, é uma peça de madeira que é posta sobre os animais de carga para que eles puxem o arado, a carroça, a carruagem, o que quer que seja.
Mas, como figura bíblica, o jugo tem um significado. O jugo é sinal de opressão, de peso, de carga, até de perseguição. Quando uma nação oprimia a outra nação, se costumava usar a figura do jugo, né? Diziam que uma nação colocou a outra sob o jugo. E aí essa expressão sob o jugo, daí veio a outra expressão que é subjugar. Subjugar é oprimir. Subjugar é colocar debaixo do jugo. Está todo mundo me acompanhando? Está todo mundo entendendo? Diz amém. Então, jugo é aquilo que nos oprime. E na figura, né, do cristão, a figura do evangelho, o jugo ele simboliza várias coisas. Uma enfermidade pode ser considerada um jugo na vida de alguém, algo que a oprime, algo que a pressiona, algo que a sufoca. Então, a enfermidade pode ser um tipo de jugo. O jugo é algo que envergonha também. Algumas pessoas são subjugadas por erros cometidos na sua vida e isso faz com que elas se sintam sempre envergonhadas. Então, o inimigo também usa desse mecanismo para tentar oprimir a vida do cristão, lhe trazendo vergonha, lhe trazendo o peso do seu passado sobre a sua vida. Isso também é uma forma de jugo. Jugo é aquilo que tira a liberdade, que aprisiona, que sufoca, que escraviza. O jugo simboliza todas essas coisas na tipologia bíblica. E aí a Bíblia está cheia de exemplos dessa expressão. O apóstolo Paulo, certa vez, usou a expressão do jugo lá na primeira carta aos Coríntios, ou melhor, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Essa é para os casais, né? Ele falou para os casais da igreja de Coríntios, né? Para as pessoas que queriam se casar, na verdade. Ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Ou seja, ele faz a figura do casamento como se fosse um casal, um homem e uma mulher, puxando uma carroça. Aí o que acontece se o jugo for desigual? O que é um jugo desigual? É quando você bota, por exemplo, um touro e um jumento, um do lado do outro, para puxar a mesma carroça. O que vai acontecer? O touro é muito maior do que um jumento. Ele é mais alto, é mais encorpado. Então o jugo dele, do lado do touro, vai ficar lá em cima. E do lado do jumentinho vai ficar pendurado. O jumento talvez nem fique, o jugo nem encoste nele, porque ele vai ficar desigual. O jugo desigual é quando você coloca dois animais de portes diferentes debaixo do mesmo jugo. O que acontece com isso? Não dá certo. A carroça não caminha direito. Provavelmente o animal maior vai ficar puxando a carroça sozinho. Provavelmente a carroça não vai andar em linha reta, vai ficar andando de banda, porque o outro animal não vai ter influência nenhuma sobre o jugo, ele não vai estar fazendo força nenhuma. Toda a força, todo o peso, toda a carga vai ser levada só por um e não pelos dois. Então isso é um jugo desigual. E o apóstolo Paulo alerta a igreja de Corinto, dizendo: não vos prenda a um jugo desigual com os infiéis. Porque quando você se prende a um jugo desigual com um infiel, o que vai acontecer é que você vai levar toda a carga sozinha do seu casamento. A carga não vai ser dividida,
porque o jugo é desigual. O peso vai ficar só em um, o outro vai ficar sem puxar a carroça. O apóstolo Paulo usa essa figura do jugo de maneira extraordinária para falar do casamento. O profeta Jeremias, certa vez, usa também profeticamente a figura do jugo para falar do cativeiro da Babilônia. Deus fala com Jeremias e diz: mande o povo se render à Babilônia, porque eles serão levados cativos. É melhor se render, senão a Babilônia vai destruir tudo. E ele levou essa palavra profética para o povo de Judá. E eles não receberam, porque eles queriam que Deus os abençoasse, eles tivessem a vitória contra a Babilônia, mas o juízo de Deus já tinha vindo sobre eles e eles estavam sendo julgados. E aí Deus manda Jeremias representar o cativeiro de Judá em um tipo de teatro. Jeremias bota um jugo sobre as costas, um jugo de animal, de madeira, ele bota nas costas e entra dentro do palácio profetizando: assim como eu estou com esse jugo, vocês serão levados sob o jugo da Babilônia. Ele profetiza dessa forma. E aí um profeta mentiroso chamado Ananias, aqueles profetas que só profetizam o que o povo quer ouvir. Então Ananias se levanta e começa a profetizar dele mesmo, não do Senhor. E ele diz: certamente o Senhor dará vitória para o povo de Judá, e vocês não serão levados cativos. E aí ele pega uma espada e quebra o jugo nas costas de Jeremias. Ele começa a bater nas costas de Jeremias com a espada até quebrar aquele jugo nas costas dele. E aí Jeremias sai de dentro do palácio, choroso, triste, apanhado. Aí Deus pega e fala para ele, enquanto ele está lá: vocês quebraram um jugo de madeira, mas só por causa dessa rebelião, eu, Senhor, colocarei sobre vocês um jugo de ferro, e vocês não quebrarão. Ou seja, a pena, o juízo foi agravado por causa da rebelião de Ananias. Não deu muito certo para Ananias, não. Ananias depois se deu mal por ter usado o nome do Senhor sem ser o Senhor falando através dele. Ele queria satisfazer as multidões que o ouviam, ele queria satisfazer o rei com uma palavra agradável, com uma palavra favorável. Só que o Senhor não tinha uma palavra favorável para aquele povo naquele dia. A palavra era de repreensão, a palavra era de conserto, a palavra era de mudança de vida, de arrependimento, de transformação. E Jeremias levou essa palavra para o povo, a palavra que o Senhor queria falar para aquele povo: arrependam-se, se sujeitem ao meu juízo sobre vocês. Enquanto Ananias falava aquilo que o povo queria ouvir. Essa cena de Jeremias e de Ananias é a igreja moderna de hoje. Tem um pequeno grupo pregando a verdade, pregando a palavra, falando aquilo que Deus quer que as pessoas ouçam, independente da popularidade, independente da quantidade de likes que você vai receber, independente do tamanho da oferta que o pregador vai receber, independente de qualquer coisa, eles estão ali para pregar a palavra de Deus, imutável, completamente imparcial.
E tem aquela turma que prega e profetiza aquilo que agrada às pessoas. E fala de prosperidade com abundância nas pregações, nos púlpitos. E profetizam as vitórias que Deus vai dar. E falam muitas coisas e fazem muitas promessas em nome de Deus, e não é Deus que está falando. São os Ananias da igreja moderna. Os pregadores que pregam para o ego e não para a alma das pessoas. Os pregadores estão mais preocupados com a quantidade de likes e curtidas que eles vão ter do que com a verdade imutável de Deus que precisa ser anunciada. Ananias e Jeremias são um cenário da igreja moderna. E tem muito mais Ananias do que Jeremias. Tem muito mais gente preocupada com a aceitação pessoal do que com pregar a verdade. Tem muita gente preocupada com os trejeitos, os cacuetes do pregador, para agradar o público, para envolver o auditório naquela pregação. E pouca preocupação com a verdade do Evangelho, a mensagem, o conteúdo da palavra. Em outra passagem, Jesus também usa o jugo para ensinar os seus discípulos. E ele diz: olha, todo mundo tem um jugo. Todo mundo tem um jugo. Mas eu, Jesus, digo o seguinte para vocês: troque o seu jugo pelo meu jugo. E aí ele completa: por que fazer isso? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Perceba que o jugo sempre vai estar presente. Percebe nos exemplos da Bíblia? O casamento é um jugo. E à luz da Bíblia, ele não deve ser um jugo desigual. Os dois têm que puxar a carroça juntos, um do lado do outro, sem um puxar mais do que o outro. A mensagem de repreensão de Deus dada a Jeremias também é uma forma de jugo, uma repreensão. Já no exemplo de Jesus, ele diz: olha, o teu jugo é pior do que o meu. O meu é suave, o meu fardo é leve, o teu é pesado. Então troca o teu pelo meu. Servir ao Senhor torna as coisas mais fáceis para nós. Porque o jugo sempre vai existir. Você percebe nessas passagens bíblicas que o jugo está presente na nossa vida. Não tem como escapar. De um jeito ou de outro a gente está carregando algum jugo. E o próprio Jesus alerta: seu jugo é pesado, o meu é leve. Então vamos trocar. Pega o meu fardo, pega o meu jugo, que eu pego o seu. Fique com o meu que é leve e me dê o seu que é pesado. É isso que Jesus diz em Mateus 11, 29 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Você já pensou? Você pega um jugo para poder descansar. Isso é completamente paradoxal. Geralmente é o contrário.
O animal, quando bota um jugo nele, ele já sabe, eita, vai ficar pesado agora. Eu estava aqui só pastando, comendo a graminha aqui, comendo um matinho ali, bebendo uma aguinha, e lá vem o fazendeiro e bota nas minhas costas o jugo. Isso quer dizer o quê? Que agora as coisas vão ficar pesadas, eu vou começar a trabalhar, vou começar a puxar o arado, vou começar a puxar a carroça. E aí Jesus diz uma coisa completamente oposta aqui. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aí vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. É debaixo do jugo de Jesus que a gente encontra descanso. É o oposto. Os cuidados da vida, na verdade, é que nos cansam, nos oprimem, nos desgastam. E quando nós entregamos todos esses cuidados para Jesus, Ele diz: agora sim, pega o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve e descansa, descansa. É o jugo que não traz opressão, é o jugo que na verdade traz descanso. Que coisa maravilhosa esse texto. Quando a gente começa a ler a Bíblia e ver o significado das palavras, a profundidade daquilo que elas dizem, nós vemos que Jesus disse coisas muito profundas e muito estranhas até. Como é que eu recebo um jugo nas minhas costas e a partir de então é que eu posso descansar? E até então, antes de receber o jugo, eu só tinha opressão, cansaço, peso, escravidão, vergonha. Eu me encontro com Jesus, Ele tira de mim o meu jugo e bota sobre mim o jugo dele, e a partir daí eu posso descansar nele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Difícil é não ser crente. Difícil é não amar a Deus. Difícil é viver entregue à própria sorte. Servir a Jesus, seguir a Ele, amar a Ele, é muito melhor, muito mais fácil, muito mais suave, muito mais agradável, porque você sabe que não está sozinho. Diante dessa promessa, veja que coisa extraordinária. Você está cansado e sobrecarregado? Venha até mim. É o que Jesus diz. Você está cansado e sobrecarregado? Não é o Evangelho que vai tornar a tua vida pior. A renúncia é um pequeno preço a se pagar para essa tão grande dádiva e tão grande bênção que é o Evangelho de Cristo. Um jugo suave, um fardo leve, descanso para as nossas almas. É o que Jesus promete quando Ele coloca sobre nós o seu jugo. Como eu falei, isso é completamente paradoxal, porque o Evangelho, ele usa expressões que causam estranheza. Por exemplo, todas as vezes que nós lemos aqui na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra servo, na língua original que foi escrito, em hebraico ou em grego, no caso do Novo Testamento, essa palavra é literalmente escravo. Então os servos de Jesus são escravos de Jesus. Só que a palavra escravo é muito dura. Existe um estigma muito forte na palavra escravo. Por causa dos tempos de escravidão que todo mundo viveu. Inclusive no Brasil, foi um dos últimos países a abolirem a escravatura.
Então a expressão escravo, ela é extremamente repugnante, né? Ela é desagradável. Mas nós vemos o Evangelho de Jesus Cristo, do começo ao fim, dizendo que nós somos escravos dele. E esse é um dos motivos para o Evangelho ser tão combatido nos dias da igreja primitiva. Porque quando os apóstolos iam evangelizar, a mensagem era a mesma de Jesus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Torne-se um servo dele, um servo do Senhor Jesus, ou seja, um escravo de Jesus. E aí o povo naquela época, que convivia com a escravidão de forma muito aberta, olhava para aquela pregação e pensava consigo mesmo, acredito eu, né? Isso é mera conjectura minha. Peraí, eu já sou escravo do Império Romano. Eventualmente eu sou escravo do meu patrão. E agora apareceu mais um para que eu seja escravo também, esse tal de Jesus. Esse negócio de evangelho não é muito bom, não. Eu não gostei dessa mensagem aí, não. E era diante dessa resistência que a igreja primitiva evangelizou. Os tradutores, muito bem, escolheram a palavra servo. Ela é menos contundente que escravo. Mas o que o Evangelho está querendo dizer é que, da mesma forma que um escravo não tinha autonomia para tomar suas próprias decisões, nós que decidimos seguir a Jesus, entregamos a nossa vida para Ele. E nós não temos mais liberdade de tomar as nossas decisões como a gente bem entende. Nós precisamos, na verdade, nos submeter à vontade dEle. E é por isso que isso é muito... Toda essa mensagem do Evangelho é algo intrigante, magnífica e estranha ao mesmo tempo. Porque Jesus diz, olha, quando você colocar o jugo sobre as suas costas, aí é que você vai passar a descansar. Isso é muito estranho. Então, na segunda parte da mensagem, depois que a gente entendeu o que é jugo, e tudo que o jugo representa, no sentido de quando o jugo é nosso ou do mundo, é a opressão que ele traz, o pesar, é a escravidão, é o dissabor, é a luta, é a adversidade. E quando nós temos a oportunidade de trocar esse jugo pelo jugo de Cristo, nós temos leveza, suavidade, paz e descanso para as nossas almas, como Jesus prometeu em Mateus 11, 29 em diante. Entendido a parte do jugo, o texto ainda fala de outro ponto-chave aqui. E acontecerá, Isaías 10, 27, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada. O que ele está falando? O jugo vai ser removido. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro. Amém? E o seu jugo do teu pescoço. Aí, parte B do versículo. E o jugo será despedaçado por causa da unção. E aí tem dois sentidos isso aqui. Vamos ao primeiro deles, unção. A unção, no contexto bíblico, é uma cerimônia, um ato de ungir algumas personalidades, reis, profetas e sacerdotes. Isso no contexto do Velho Testamento.
Em uma cerimônia, essas pessoas recebiam sobre as suas cabeças óleo, e esse óleo era perfumado. E a partir daquela cerimônia, eles passavam a oficialmente exercerem aqueles cargos para os quais eles foram ungidos. Quando o rei era ungido, a partir da sua unção, ele começava a governar. Apesar de que nem foi assim com Davi, né? Ele foi ungido e ele esperou um pouquinho para sentar no trono. O sacerdote, ele tomava um banho cerimonial e ele era ungido com óleo, e a partir dali ele começava a exercer o seu ofício sacerdotal. Então isso é unção. Há ainda a utilização da unção para fim medicinal. A pessoa estava com enfermidade ali na pele, uma infecção, alguma coisa assim, eles botavam óleo na ferida e aquilo combatia, né, a enfermidade e trazia cura para o enfermo. Então a unção também era usada para fins medicinais, era um tratamento médico da antiguidade também. Então, no contexto bíblico, na figura que isso representa, no Novo Testamento, o apóstolo Tiago diz: está alguém entre vós enfermo? Traga aos presbíteros, e a oração da fé e a unção com óleo curará o enfermo. Eu estou parafraseando o versículo, mas está lá no livro de Tiago, escrito mais ou menos dessa forma que eu citei. Essas são algumas figuras do que é unção. Mas nós sabemos que a unção, o sentido bíblico, a figura bíblica da unção, vai além dessas que eu dei aqui agora, de ser usado como medicina, como a consagração de reis e sacerdotes, mas a unção, o óleo, é uma figura do próprio Espírito Santo de Deus. E a unção representa a presença de Deus na vida daquela pessoa, a manifestação da presença de Deus na vida daquela pessoa. Não é bem a presença, mas uma manifestação da presença. Porque é possível ser ungido e não ter a presença de Deus. Como o caso de Saul. Saul, ele tinha a unção, mas já não tinha mais a presença. Quem entendeu diz amém. Então, a unção não é a presença. A unção é uma manifestação da presença. E certamente, quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, ela é de alguma forma ungida. O Espírito Santo passa a habitar naquela pessoa. Mas há um outro tipo de unção que capacita a pessoa para fazer a obra de Deus. É isso que no meio pentecostal se chama de o batismo com o Espírito Santo. É uma outra forma de unção, quando a unção vem sobre a pessoa, capacitando ela a fazer a obra de Deus, a operar milagres e maravilhas. Por isso a unção fortalece. A unção vem de Deus para algo na vida daquele servo do Senhor. Só que, como nós falamos no início da mensagem, essa palavra unção aí, que na Almeida Corrigida Fiel, eles traduziram por unção, em outras versões diz gordura. Quem aí no templo tem a tradução que diz gordura? Levanta a mão aí. Algumas pessoas dizem gordura, outras pessoas dizem unção, né? A palavra é shemen, do hebraico. Quer dizer gordura, óleo, obesidade,
azeite de oliva, remédio, unguento, ou algo metaforicamente próspero, abundante, gordo, farto. Quem está entendendo diz amém. Então, nas duas figuras, tanto a unção, que representa o Espírito Santo, a presença de Deus, a cura, a graça, todas essas coisas que são manifestadas com a presença do Espírito Santo na nossa vida, cabem bem nessa tradução de unção. Mas a palavra gordura, que também é aceitável, que também é uma tradução possível para isso aqui, me faz pensar numa coisa. O texto diz que o jugo será despedaçado por causa da unção, ou por causa da gordura, por causa da abundância. É como se o animal estivesse com um jugo sobre ele, e aquele animal cresceu tanto, engordou tanto, que o jugo rachou e se quebrou porque não cabia mais naquele animal. E aí são duas palavras proféticas que eu quero liberar para você aqui. Se você está querendo das coisas espirituais, das coisas de Deus, da unção de Deus, da presença de Deus, da graça, de orações intensas, de vida abundante na presença de Deus, de disposição para adorar o Senhor, para ler a Bíblia, para orar, para buscar, para estar presente no culto. Se você quer mais de Deus, mais unção sobre a sua vida, eu digo que essa unção virá. E ela vai despedaçar qualquer jugo sobre a sua vida. Qualquer coisa que te oprime, que queira te escravizar ou que queira te subjugar, a unção despedaçará o jugo. Se por outro lado, a sua necessidade está mais nas coisas materiais, e você precisa de uma bênção financeira, de prosperidade, de largueza, de abundância, de fartura, a segunda palavra também serve. Gordura, fartura, que é a tradução que se admite a palavra shemen do hebraico. Essa palavra serve até para figurativamente falar de uma terra frutífera e próspera. Isso não tem nada a ver com gordura, né? Mas é uma metáfora da língua hebraica. Shemen quer dizer fartura, abundância. E o que isso quer dizer para nós? Que se a tua necessidade é nessa área, a bênção de Deus, a prosperidade, a fartura e a largueza vai ser tão abundante na tua vida que qualquer jugo vai ser despedaçado na sua vida. Aquela depressão, aquela tristeza, aquela amargura, aquela preocupação, qualquer coisa que te oprima, vai simplesmente virar pó diante da prosperidade, da fartura e da abundância que virá sobre a sua vida. Então, se eu não sei, eu não sou um especialista na língua hebraica, o texto, para mim, é muito claro. Acontecerá que naquele dia a sua carga será tirada. Se tem alguma carga na sua vida, o dia em que ela vai ser tirada está chegando. A sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E ele não vai só tirar o jugo. O texto diz: e o jugo será despedaçado.
por causa da unção. E aí você escolhe o que você quer para a sua vida. Se é a unção das coisas espirituais, esta unção vai despedaçar o teu jugo. Se é das coisas materiais, a gordura, a prosperidade, a fartura despedaçará o teu jugo. Pode escolher. A palavra é a mesma. As necessidades é que são diferentes. Amém? Que Deus te abençoe. E que a unção venha sobre a sua vida, despedaçando todo o jugo. Em nome de Jesus.